A Dieta Espiritual, um programa para eliminar a negatividade e tudo que sobrecarrega sua vida. Capítulo 1. Preocupação. Faz tempo que André está preocupado com a possibilidade de perder o emprego. Sua empresa vem demitindo muitos funcionários e ele desconfia de que será o próximo. Antes disso acontecer, ele começou a sondar o chefe, tentando obter informações sobre sua situação. Esse comportamento o deixa tão ansioso que ele mal consegue dormir à noite. Chega ao escritório cansado e de mau humor, e por causa disso sua relação com os colegas também não tem sido a ideal. Ele parou de se dedicar às suas tarefas com eficiência e só fica imaginando o que vai acontecer se perder o emprego. Por fim, de tanto alimentar a preocupação e deixar de lado o trabalho em si, vê seu medo se confirmar. É demitido. Contra a preocupação, concentração. A preocupação é um jeito excelente de não nos ocuparmos das coisas, pois, enquanto ficamos rodeando aquilo que poderíamos fazer, que os outros não fizeram ou que ainda é mera suposição, tudo o mais na nossa vida permanece paralisado. Isso nos impede de tomar decisões e seguir em frente. Sobre o tema, o psicólogo Thomas Borkovec garante que, embora às vezes a preocupação seja um sentimento positivo, na maioria das vezes caímos em um pensamento crônico que se concentra na preocupação em si. Em geral, as pessoas se preocupam com coisas que têm pouca chance de acontecer. Borkovec dedicou boa parte da carreira ao estudo dos estragos provocados pelo excesso de preocupação e ansiedade. Em suas pesquisas, identificou 3 atitudes que são grandes fontes de preocupação. Primeiro, ter pensamentos recorrentes. Segundo, evitar resultados negativos. Terceiro, inibir nossas emoções. Como Borkovec explica em entrevista concedida à revista argentina de clínica psicológica, enquanto pesquisavam possíveis tratamentos para a insônia, ele e sua equipe começaram a estudar a preocupação. Ao testar o relaxamento como forma de tratamento contra a insônia, os pesquisadores descobriram sua eficácia, não apenas porque relaxa a nossa parte somática, que produz a ansiedade, mas também porque reduz o aparecimento de ideias não desejadas que desencadeiam a preocupação excessiva. Com isso, a equipe compreendeu que o que mantinha as pessoas acordadas não era o estado de agitação, mas o circuito de pensamentos. Logo, se os pacientes conseguissem desviar a atenção ao relaxarem, conseguiriam interromper a preocupação. A experiência do urso polar. Em 1987, Daniel Weniger, falecido psicólogo da Universidade Harvard, realizou com sua equipe um estudo sobre a capacidade da mente de suprimir pensamentos indesejados. No experimento, pediu-se aos voluntários que não pensassem em um urso polar. Cada participante ficava sozinho numa sala com um microfone e uma campainha e devia falar sobre qualquer assunto. De tanto em tanto tempo, alguém interrompia o monólogo para pedir que o voluntário não pensasse em um urso polar. Antes de entrar na sala, os participantes haviam sido instruídos a tocar a campainha sempre que pensassem em um urso polar. Em média, cada voluntário a tocou 6 vezes nos 5 primeiros minutos após a ordem. Weniger concluiu que o principal problema da ordem de não pensar é que, quando tentamos evitar algo conscientemente, a ideia continua na mente e assim continuamos ruminando as mesmas preocupações. Wayne Dyer, autor de Seus Pontos Fracos, analisa do seguinte modo esse problema tão comum. Na nossa cultura, a preocupação é endêmica. Quase todo mundo perde uma quantidade incrível de momentos enquanto se preocupa com o futuro. E tudo isso não serve para nada. Nenhum só momento de preocupação vai melhorar a situação. E pior, é bem possível que essa preocupação atrapalhe seu desempenho no momento presente. No entanto, não devemos usar a dieta para eliminar a preocupação só no trabalho ou no âmbito da saúde, fonte de contínua ansiedade que pode nos tornar hipocondríacos crônicos. Ela também é muito comum no campo sentimental e pode gerar ideias equivocadas, como estas mencionadas por Wayne Dyer. Dizem que, se você ama uma pessoa, deve se preocupar com ela. Você ouve frases como, claro que estou preocupado com ela, isso é normal quando se ama alguém, ou não posso deixar de me preocupar porque amo você. Assim, ao morrer de preocupação, você dá provas do seu amor.
No entanto, demonstrar amor não tem nada a ver com esse sentimento de pânico causado pela preocupação. Como evitar a preocupação? Quando instalamos no nosso circuito mental uma sequência de ideias recorrentes e estereotipadas, não resolvemos os problemas. Pelo contrário, ficamos cada vez mais atrelados a eles. Além de provar a importância de desviar a atenção das ideias intrusivas que desencadeiam a preocupação, o estudo de Burkovec lhe permitiu elaborar um método de controle da ansiedade. Primeiro passo: tomar consciência de si e daquilo que causa preocupação. Segundo passo: adotar uma postura crítica diante das crenças que sustentam a preocupação. Antes de tudo, vale a pena se perguntar: tenho certeza de que o episódio do qual sinto medo de fato vai acontecer? Se não tenho certeza, de que adianta ficar voltando ao assunto? Essa combinação de atenção com ceticismo é muito útil para frear a ativação neurológica provocada pela ansiedade. Richard Carlson e seus conselhos para não fazer tempestade em copo d'água. Um dos profissionais da área de saúde psicológica que mais escreveram livros sobre formas de evitar a preocupação, Richard Carlson, autor do best-seller Não Faça Tempestade em Copo d'Água, afirma: os pensamentos passam a provocar um efeito nocivo quando esquecemos que eles são uma função da nossa consciência. Já no artigo intitulado Happiness as a Priority, a felicidade como prioridade, ele resume o segredo de uma vida feliz. É compreender que os pensamentos são apenas pensamentos. As coisas verdadeiras acontecem a todo momento, mas quando já aconteceram ou ainda vão acontecer, são apenas isto: pensamentos. Em You Can Be Happy No Matter What, você pode ser feliz não importa o que aconteça, Carlson oferece uma reflexão reveladora sobre o estresse e as preocupações. O estresse não é algo que acontece conosco, mas sim algo que desenvolvemos dentro de nós, a partir do nosso modo de pensar. Nós é que decidimos, de dentro para fora, o que é e o que não é estressante. Portanto, quando pensamos no estresse como um fator externo, estamos validando sua vivência e nos empenhando em procurar maneiras de combatê-lo. No entanto, não percebemos que a situação é estressante, porque nós a vemos dessa forma. De volta a Não Faça Tempestade em Copo d'Água, Richard Carlson oferece alguns conselhos para evitar que os pequenos contratempos nos atrapalhem. Não sofra por coisas sem importância. Viva o presente. Aceite sua imperfeição. Faça uma coisa de cada vez. Atente para o efeito bola de neve de seus pensamentos. Pergunte-se: será que isso vai ter importância daqui a 1 ano? Repita para si mesmo: a vida não é uma correria. Tome consciência do seu estado de ânimo e não se deixe levar pelos maus momentos. Relaxe a mente. Aprenda a conviver com incerteza sobre o amanhã. Mude sua atitude em relação aos problemas. Tome consciência do poder de seus pensamentos. A todo momento, pergunte-se: o que importa de verdade? Conselhos de Dale Carnegie. Entre os autores que abordaram o tema, encontramos o famoso empresário e conferencista americano Dale Carnegie, que escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e Como Falar em Público e Encantar Pessoas, livros que se tornaram best-sellers graças ao discurso do autor sobre o desenvolvimento de habilidades interpessoais. Um dos pilares de seu programa é a ideia de que devemos assumir a responsabilidade pelo que acontece na nossa vida. No livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, Carnegie dá algumas dicas de como podemos deixar as preocupações de lado e viver uma vida mais saudável e plena. Em uma síntese da primeira parte do livro, ele cita 3 regras essenciais que ajudam a controlar a preocupação. Regra 1. Viva somente o dia de hoje. Não viva o ontem, nem o amanhã. Regra número 2. Enfrente os problemas. A. Pergunte-se: o que pode acontecer de pior? B. Prepare-se para aceitar o pior. C. Partindo do pior, tente melhorar a situação. Regra número 3. Lembre-se do preço exorbitante que você pode pagar com sua vida e sua saúde por essas preocupações.
E, para fechar o tópico, uma brilhante reflexão do grande Duke Ellington. Existem dois tipos de preocupação: aquelas que você pode fazer algo a respeito e aquelas sobre as quais não pode. Não perca tempo com o segundo caso. A profecia autorrealizável. O capítulo dedicado à primeira semana do programa é bem mais extenso do que os outros em função dos males que surgem junto com a preocupação. Um deles é o hábito de prever que algo negativo vai acontecer, aumentando assim a chance de que aconteça. Atribui-se ao sociólogo Robert K. Manton, professor da Universidade de Columbia, falecido em 2003, a criação do termo profecia autorrealizável, ou autorrealizada, self-fulfilling prophecy. Dizem que a profecia autorrealizável de Manton se baseia no teorema formulado por William I. Thomas no livro The Child in America, Behavioral Problems and Programs, A Criança nos Estados Unidos, Problemas e Programas Comportamentais, que expõe a seguinte ideia: se as pessoas definirem as situações como reais, suas consequências serão reais. Um exemplo especial da profecia autorrealizável em ação é o que se conhece como efeito Pigmaleão, ou efeito Rosenthal. Essa teoria, comprovada por diversos experimentos nas áreas profissional e escolar, permite entender como nossa maneira de ver e tratar as pessoas influencia o comportamento final delas. Segundo Alex Rovira, o efeito Pigmaleão é o processo pelo qual as crenças e expectativas de uma pessoa em relação a outra afetam sua conduta de tal maneira que essa outra pessoa tende a confirmá-las. O efeito Pigmaleão. Esse conceito surgiu na década de 1960 graças a Robert Rosenthal, psicólogo da Universidade Harvard, e Lenore Jacobson, por causa de um estudo que ficou conhecido como o efeito Pigmaleão na sala de aula. O experimento foi desenvolvido em uma escola onde se realizou uma avaliação para medir o quociente intelectual, QI, dos alunos. Após a avaliação, os pesquisadores selecionaram ao acaso 20% dos estudantes, sem levar em conta os resultados reais do teste, e informaram incorretamente aos professores que esses 20% eram os melhores alunos e, portanto, devia-se esperar deles um rendimento escolar mais alto. Ao fim do ano letivo, ficou comprovado que os alunos selecionados haviam mostrado uma evolução no rendimento escolar, em comparação com os outros alunos. O resultado permitiu a Rosenthal e Jacobson concluir que as expectativas que os professores haviam criado em relação aos alunos mais capazes tinham causado um aumento do interesse desses alunos, o que os levou a se esforçarem mais para melhorar seu rendimento. Assim, comprovaram a relevância das expectativas, sejam elas próprias e alheias, no comportamento. O efeito Pigmaleão, portanto, funciona com base em 3 aspectos fundamentais: a crença em um fato como verdade inquestionável, a expectativa de que aquilo que se espera será alcançado, a existência de mensagens que estimulem o cumprimento do esperado. As pesquisas elaboradas por Rosenthal e Jacobson foram compiladas no livro Pygmalion in the Classroom, Teacher Expectation and Pupils' Intellectual Development. Pigmaleão na sala de aula, a expectativa do professor e o desenvolvimento intelectual dos alunos, e evidenciaram o poder das mensagens transmitidas aos estudantes. Assim, quando um professor transmite mensagens negativas, o aluno tende a responder a essas expectativas. O poder das expectativas. Na obra Terapia Cognitiva, Fundamentos Teóricos y Conceptualización del Caso Clínico, Terapia Cognitiva, Fundamentos Teóricos e Conceitualização do Caso Clínico, o psicólogo Walter Rizzo defende a profecia autorrealizável como a tendência a agir de forma que as expectativas profecias sobre nós se cumpram, normalmente expectativas de outras pessoas. Em geral, recorremos às profecias autorrealizáveis de modo inconsciente. No livro, Rizzo apresenta pesquisas que comprovam os efeitos significativos da autoprofecia no comportamento humano e declara:
Ao que tudo indica, quando as pessoas fazem profecias positivas ou negativas sobre o próprio comportamento, têm mais probabilidade de se comportar de maneiras condizentes com suas previsões. O poder das expectativas é, sem dúvida, muito forte. Como combater ou transformar a profecia autorrealizável em algo positivo? No livro The Resilience Advantage, Master Change, Thrive Under Pressure and Bounce Back from Setbacks, a vantagem da resiliência, domine a mudança, vença sob pressão e recupere-se das adversidades. Al Siebert explica como podemos usar a profecia autorrealizável de modo positivo. Segundo ele, tanto o otimismo quanto o pessimismo tendem a ser profecias autorrealizáveis. Se você espera um resultado satisfatório, seu cérebro destaca os pequenos acontecimentos e as oportunidades que podem ajudar você a alcançar o resultado. Se espera um resultado adverso, seu cérebro fará você pensar, sentir e agir para alcançar o resultado esperado. As pessoas que se consideram sortudas enxergam situações felizes e resolvem agir, enquanto as que se acham azaradas se veem e se sentem derrotadas pelos acontecimentos infelizes. No passado, os seres humanos não compreendiam que suas crenças, fossem elas otimistas ou pessimistas, criavam a profecia autorrealizável. Agora sabemos que os seres humanos tendem a interagir com o mundo de uma forma que faz suas crenças, seus preconceitos e suas previsões se confirmarem. As pessoas com atitudes positivas agem para alcançar os bons resultados esperados. Dão explicações positivas para os contratempos e para continuar se esforçando. Por outro lado, pessoas com atitudes negativas aceitam as derrotas como prova daquilo que já esperavam e como desculpa para não lutar por um desfecho positivo. Um motivo a mais para deixarmos de nos preocupar com o que pode acontecer de ruim e nos concentrarmos no que vai dar certo. Ferramentas para afirmar a infelicidade. No livro Sempre Pode Piorar, ou A Arte de Ser Infeliz, Paul Watzlawick explica como as profecias autorrealizáveis podem ser uma forma de nos fazermos infelizes. No jornal de hoje, seu horóscopo adverte você, e também cerca de outros 600 milhões de pessoas que nasceram sob o mesmo signo do zodíaco, sobre a possibilidade de sofrer um acidente. E algo de fato acontece com você. Portanto, provavelmente a astrologia funciona. Mas será que é isso mesmo? Você não acha que teria sofrido o acidente mesmo que não tivesse lido o horóscopo ou se tivesse certeza absoluta de que a astrologia é uma tremenda fraude? É claro que uma situação como essa não pode ser explicada depois de o fato já ter acontecido. Por exemplo, quanto mais lombadas eletrônicas forem colocadas nas ruas, mais haverá infratores do Código de Trânsito, o que obriga a instalação de mais pardais. Quanto mais um país se sente ameaçado pela nação vizinha, mais aumentará seu potencial bélico, o que, por sua vez, fará o outro país querer reforçar o armamento o quanto antes. Com isso, a eclosão da guerra, que já é esperada, é só questão de tempo. Se um número suficiente de pessoas acredita em um prognóstico que diz que determinada mercadoria vai ficar mais escassa ou cara, sendo verdade ou não, os consumidores passarão a comprar mais do produto para guardá-lo, o que fará a mercadoria de fato escassear ou ficar mais cara. A profecia de um acontecimento leva ao acontecimento da profecia. Exemplos de profecias autorrealizáveis na literatura e no cinema. Um dos primeiros exemplos de como uma profecia autorrealizável pode funcionar é o caso de Édipo. Ainda que seja ele mesmo quem realiza a profecia, o fato de o oráculo adverti-lo sobre a tragédia que irá se abater sobre seus pais. O oráculo profetiza que Édipo matará seu pai e se casará com sua mãe, faz nosso herói iniciar uma série de ações no intuito de evitar a profecia, porém elas o conduzem precisamente ao ponto em que irá cometer os atos que tanto temia. Uma situação semelhante ocorre no filme Minority Report, A Nova Lei, em que o policial John Anderton, interpretado por Tom Cruise, assiste uma profecia dos precogs, paranormais que preveem os crimes, na qual se vê assassinando um homem que não conhece.
Para evitar ser capturado pelos agentes da divisão pré-crime e entender por que aparece nessa profecia, Anderton começa uma investigação que vai levá-lo exatamente ao lugar que aparece na visão dos precogs. O interessante da história, escrita por Philip K. Dick e levada para a telona por Steven Spielberg, é que, assim como Édipo, o protagonista tenta a todo custo escapar da profecia. Outro exemplo de profecia autorrealizável no cinema pode ser visto no filme Matrix. Em certo momento, Neo visita o oráculo, que lhe diz para não se preocupar com o vaso. Quando Neo pergunta com que vaso não deve se preocupar, ele se vira, esbarra em um vaso e o quebra. Em seguida, o oráculo provoca. O que vai atormentar sua cabeça é a seguinte pergunta: você teria quebrado o vaso se eu não tivesse dito nada? Em O Crime de Lord Arthur Savile, de Oscar Wilde, Savile, o protagonista, vai a um quiromante que prevê que ele matará alguém. Isso o faz pensar: se está escrito que vou matar alguém, é melhor eu fazer isso o quanto antes. No conto Sweets to My Sweet, Doces para o Meu Doce, Robert Bloch narra a história de Irma, uma menina que, depois de ouvir diversas vezes do pai que se comportava como uma bruxinha, decide aprender bruxaria para provar ao pai que ele não estava enganado. Um exemplo prático. Para ilustrar o funcionamento da profecia autorrealizável, vamos imaginar uma situação como a exposta pela psicóloga Mariana Alves. Duas mulheres conversam. Acho que ninguém me ama, diz uma mulher. Por que você acha isso? Pergunta a outra. Porque acho, ninguém me quer. Quando arrumo um namorado e mostro como sou de verdade, ele passa a agir diferente comigo. Então logo me canso e me afasto dele. E como você é de verdade? Eu digo o que penso e não me importo com o que os outros vão pensar. Sei que tem gente que não suporta ouvir a verdade. Além disso, não gosto de aguentar o mau humor dos outros, nem que venham me contar seus problemas. Fico muito irritada e sou capaz de explodir se... Será que às vezes você não fica na defensiva? E como não vou ficar na defensiva? Ninguém gosta de mim. Segundo a terapeuta, se acreditarmos que não podemos fazer ou conseguir alguma coisa, não poderemos. Se escolhermos acreditar nas pessoas que acham que não somos capazes, não seremos. É fundamental esperarmos o melhor sempre, mesmo nas piores circunstâncias, porque, com isso, nossa mente se prepara de outro modo para lidar com as adversidades da vida, garante Alves. Cardápio contra a preocupação. Objetivo da semana. Número 1. Pare de se preocupar com o que poderia acontecer. Número 2. Sempre que sentir a preocupação chegar, procure se ocupar com algo importante e que exija toda a sua atenção. Número 3. Não preveja resultados negativos. Número 4. Se for fazer profecias a alguém, diga coisas positivas que estimulem o outro a melhorar.